Boker Tov, bom dia. Mais uma vez estou aqui com um estudo sobre as alegadas profecias e supostos cumprimentos. As profecias que alegam os messiânicos e os cristãos em geral a respeito de Yeshua, Jesus. Aqui tem um estudo estudo 28, profecia 28. Alegação dos missionários. O Messias teria o espírito de sabedoria. Isaías 11, versículo 2, parte B. Suposto cumprimento, Lucas 2, verso 40. Lucas 2,40 é apenas uma assertiva, mera afirmação a partir de uma perspectiva de alguém que já acreditava na suposta sabedoria de Yeshua, Jesus. Não é, portanto, uma evidência ou prova aceitável. Precisamos averiguar por meio do crivo, que é a Torá, se o personagem central do Novo Testamento realmente demonstrou a verdadeira sabedoria, que é aquela derivada da lei divina. Tomando por base algumas passagens do Tanar, citadas por ele, poderemos averiguar seu nível de conhecimento acerca do mesmo. Uma breve análise do famoso Sermão do Monte poderá ser muito útil a fim de que determinemos se a passagem de Lucas 2,40 realmente poderia ser confirmada como algum cumprimento do que se diz em Isaías 11, versículo 2, parte B. Este sermão, anunciado segundo os evangelhos no alto de um monte, abre com várias declarações acerca da lei, entendida no Novo Testamento como a Torá. Mateus 5, versículo 17 a 19, tratam de temas acerca da lei, Torá. E isso certamente define o contexto do sermão que segue. Então, se este sermão tem como base a Torá, o que é dito ali? Pergunta, né? Parte A. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mateus 5,43. Segundo a ideia do contexto, a pergunta seria, onde na lei, Torá, isso teria sido dito? Se o contexto dessa passagem insere-se numa declaração acerca da Torá, certamente esperaríamos que ali pudéssemos encontrar referência ao que Yeshua Jesus declara. Porém, isso não é assim. Tal assertiva simplesmente não existe em lugar algum da lei divina, no caso, a Torá. Seguem abaixo algumas análises de porções dos evangelhos onde Yeshua Jesus nos transmite sua sabedoria acerca das Escrituras. Parágrafo B. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7,48. Mais uma vez perguntamos, onde no Tanar? Escrituras hebraicas. Escrituras hebraicas. Poderemos encontrar mais esse exemplo de sabedoria de Yeshua, Jesus, em lugar algum. Parte C. Então disse Jesus à multidão, saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Mateus 26, versículos 56 e 57. Mais uma vez temos uma citação de alguma suposta escritura totalmente desconhecida pelos judeus. Onde, por acaso, poderíamos encontrar tais referências? Mais uma vez temos aqui uma invenção, seja de Yeshua, Jesus, ou dos autores dos evangelhos. Parte D. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito. Marcos 9,13. Desta vez temos até mesmo uma menção ao Elias, numa nova versão, que segundo Yeshua, Jesus seria João Batista. É claro que todos conhecemos a tradição judaica derivada dos profetas acerca de Eliahu Hanavi, Elias, o profeta, que virá nos últimos tempos para preparar o advento do Messias. Porém, nem mesmo o próprio Batista assume esse papel e refuta Yeshua, Jesus, negando-se ele o Elias que havia de vir, como está escrito em João 1:21. Desta vez, na passagem citada aqui, Yeshua, Jesus diz que os homens fizeram tudo o que quiseram com Elias, João Batista, em conformidade com o que
estaria escrito sobre ele. A questão principal é mais uma vez, onde? Pergunta, onde? Onde temos uma única referência ao Elias vindouro sofrendo nas mãos dos homens? Resposta, em lugar algum, mais uma vez. Parágrafo E. Mas ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Marcos 2, versículos 25 e 26. Não há como não perceber aqui que trata-se de uma referência ao texto de Shemuel Aleph, 1 Samuel 21, quando Davi fugia de seus inimigos. Porém, o que Yeshua, Jesus, parece não saber é que naqueles tempos o sumo sacerdote era chamado Ahimelech ou Aquimelech em algumas versões em português, e não Abiatar. 1 Samuel 21, versículos 2 e 3. David não entra na casa de Deus, como alega Yeshua, Jesus, por dois motivos. É o sumo sacerdote Ahimelech que sai ao seu encontro, e casa de Deus, tal como conhecemos pelo Tanar, ainda não existia. Assim foi chamado o templo após sua edificação por Salomão. O que havia então era apenas o tabernáculo, Mishkan, em Nob. Ou seja, a referência usada por Yeshua Jesus em sua interpretação está completamente equivocada e salta aos olhos a quantidade de erros absurdos cometidos nessa infeliz assertiva que demonstra nada mais além de uma grande ignorância acerca do Tanar. Parágrafo F. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Lucas 24, 46. O problema é que não existe passagem alguma do Tanar que diga o que Yeshua, Jesus, alega nessa sua fala registrada por Lucas. Certas passagens são definitivamente usadas fora do contexto em certas das muitas alegações quanto à messianidade de Yeshua, Jesus. Mas muitas outras foram até mesmo fabricadas com esse propósito sem o menor pudor. Note, caro leitor, que normalmente os autores dos evangelhos tomam certo cuidado ao mencionar que algum ato de Yeshua, Jesus, teria sido feito para que se cumprisse a Escritura, quase que invariavelmente citando o Tanar, ainda que fora de seu contexto. Porém, aqui nessa passagem de Lucas, não encontramos nenhuma referência direta das Escrituras hebraicas. Mais uma vez mostro para vocês. Tanar hebraico, as Escrituras hebraicas. E qual a razão? Simplesmente porque seria inviável. Isso não existe. Simples assim. Jamais passaria pelo crivo da Torá e dos profetas a ideia de um Messias que morre e depois ressuscita. Isso, na verdade, lembra os mitos e as religiões pagãs de mistério ao antigo Médio Oriente. A citação de Lucas certamente atraiu muitos pagãos ao cristianismo, porém serviu como alerta aos judeus de seus dias quanto à real intenção dos autores do Novo Testamento, que era, via de regra, inocular o vírus do paganismo helenista entre os judeus. Vide capítulo 4, a origem mítica do culto a Jesus. Assim sendo, depois dessa breve análise, o que mais poderia ser dito quanto à suposta sabedoria de Yeshua, Jesus? Muito pouca coisa. Vemos que caso o mesmo tivesse sido alguém real, era profundamente ignorante quanto às Escrituras. Curiosamente, teria dito aos outros, errais não conhecendo as Escrituras. Mateus 22, 29. Quanta ironia. Amém. Por hoje é só. Shalom, shalom. Shavuot.